Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso Técnica em Segurança do Trabalho. Estamos desenvolvendo aqui a disciplina Análise Ergonômica do Trabalho e nesta aula nós vamos abordar o item 1.2, parte 2 da NR17 e os aspectos principais. Nós vimos então na aula anterior vários aspectos importantes da movimentação manual de cargas. Nessa parte, nós vamos abordar o item 17.5, em que trata principalmente das condições do ambiente de trabalho. A norma ela traz vários requisitos importantes e também alguns parâmetros importantes relacionados a essas condições de trabalho. Fica aqui o exercício didático para você fazer sempre em casa. Quando qualquer professor no seu curso em Técnica de Segurança tratarem uma disciplina sobre alguma norma regulamentadora, a sua tarefa sempre será entrar no site do Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, no site do ENIT, que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, e encontrar a norma regulamentadora atual do assunto, ok? Somente no site você vai ter acesso às normas mais atualizadas, tá claro? Então, não fique preocupado em comprar um livro de normas regulamentadoras. Essas normas estão disponíveis gratuitamente na internet. Se você tem habilidades para lidar com o computador, com o tablet, você não vai nem precisar imprimir, ok? E dessa forma, então, você sempre terá a norma atualizada. E é importante que estamos passando e podemos passar futuramente por vários tipos de processo de atualização das normas e você sempre terá a norma mais atualizada. Então, a sua tarefa sempre será pegar as normas e fazer a leitura completa delas na versão mais atual. E já fica essa tarefa para essa aula aqui, ok? Para esse curso, para essa disciplina. Nesse sentido, então, é importante que a gente entenda que, quando falamos de ergonomia, existem condições no ambiente de trabalho que favorecem o trabalho, favorecem a dinâmica de trabalho, favorecem a produtividade e todos vão ter aí benefícios nesse tipo de sentido de favorecimento. Tanto o trabalhador que não está adoecendo, ele está produzindo, ele está trabalhando num ambiente saudável, com condições de trabalho e também, é claro, está sendo remunerado por isso. E a empresa que está produzindo, está vendendo o seu serviço, está vendendo a sua produção e está tendo também o seu benefício da produção e venda desses produtos, ok? Nesse sentido, então, esse item 17.5, que trata das condições ambientais de trabalho, ele refere-se principalmente a alguns tipos de aspectos no ambiente de trabalho, como o ruído, como a umidade, a velocidade do ar e também a temperatura. Esses quatro são principais observações e aspectos na organização e de condições do ambiente de trabalho que influenciam diretamente na produtividade dos trabalhadores. Exemplo, um ambiente muito ruidoso possivelmente trará ansiedade para os trabalhadores, trará uma perda ou dificuldade de concentração. E a dificuldade de concentração, principalmente para as tarefas que demandam mais detalhes, mais raciocínio, mais atenção, essas tarefas terão prejuízo na sua produtividade. E também algumas outras atividades que demandam comunicação entre a equipe. Num ambiente muito ruidoso, essa comunicação será prejudicada e também a produtividade final, com cumprimento de tarefas, cumprimento de metas, atingimento de metas, será prejudicado. Dessa forma, então, os parâmetros específicos, elas são estabelecidas pela NBR 10152. E temos outros parâmetros também específicos na NR15, a respeito de limites de tolerância, por exemplo, para algumas atividades, ok? Nesse sentido também, além do ruído, nós temos outro aspecto que é a própria velocidade do ar no ambiente de trabalho. Ela não pode ser superior a 0,75 metros por segundo de velocidade no ambiente de trabalho. Caso contrário, ela não vai favorecer, se for muito lenta, a troca do ar nesse ambiente de trabalho. E se for muito acima, ela vai dificultar e trazer também perda de temperatura adequada, por exemplo, do corpo, ressecamento de pele, pode trazer também um impacto no próprio trabalho. Imagina o papel a todo momento fugindo da sua mão ou fugindo da mesa por conta da velocidade do ar. E nesse sentido, atrapalhar a dinâmica de trabalho naquele ambiente.
Outro aspecto também é a umidade. O ambiente ele não pode ser úmido e, nesse sentido, é óbvio, temos também que ele não pode ser inferior, a umidade relativa do ar não pode ser inferior a 40%. Uma questão é a umidade no ambiente, por exemplo, trabalhadores que trabalham em locais que são alagados, exemplo, o lava-jato. A pessoa está ali lavando carros, lavando veículos e é óbvio, ela vai utilizar EPIs para se proteger dos aspectos ruins causados pela umidade em excesso, contato constante. E essa é uma situação. A outra situação que trata a ergonomia é a respeito, tá? Da umidade relativa do ar, da umidade que temos nesse ar que a gente está respirando. Quando ela for inferior a 40%, esse ar ele vai começar a ressecar as mucosas aéreas das vias respiratórias e também começar a ressecar os pulmões. E isso, a médio e longo prazo, vai trazer prejuízos para o trabalhador, ok? Então temos aspectos importantes sobre isso. Qual é o ideal, professor? Acima de 70% a 80%. As referências trazem para a gente. Esse é o ideal. Porque aí, nesse sentido, nós temos um ambiente agradável, as pessoas vão se hidratar de maneira adequada para a ingestão de água na quantidade normal indicada, com recomendações médicas, e aí, é claro, o ar que está sendo inalado, ele não vai precisar tanto ser umidificado pelas próprias fossas nasais na função de inspiração. Outro tipo de aspecto também é a própria temperatura desse ambiente de trabalho. A temperatura também vai influenciar muito na produção, no desenvolvimento das tarefas e na produtividade. E essa temperatura, a norma estabelece um parâmetro variável entre 20 e 23 graus. Pode existir, sim, alguns ambientes de trabalho que sejam, obviamente, mais quentes e que outros ambientes sejam, por exemplo, mais frios. Vamos observar esses pontos divergentes? Vamos imaginar um trabalhador que atue numa câmara fria. Uma câmara fria de um frigorífico, por exemplo. Essa câmara fria, ela vai atingir temperaturas negativas. Logo, a dinâmica de trabalho ali dentro, ela será com pequenos momentos de entrada, permanência lá dentro por um pequeno período de tempo, saída e um longo período de tempo para literalmente o corpo fazer o seu aspecto de adaptação externa para posteriormente fazer alguma outra atividade interna. E além disso, é claro, tem toda a proteção com EPIs adequados, blusões específicos, casacos específicos de proteção contra esse frio intenso dentro dessas câmaras frias. Por outro lado, vamos imaginar, por exemplo, um calor intenso, trabalhadores que estejam ali na metalúrgica, por exemplo, na fundição de metais, por exemplo, nos fornos, em caldeiras, de grandes empresas mineradoras, por exemplo. E nesse sentido, a gente tem opostos que não vão estar dentro desse parâmetro específico indicado pela própria NR17. Nesses parâmetros, é claro, essas empresas terão que seguir outros tipos de recomendação específicas também, ok? Por isso é importante a gente entender que a norma ela traz requisitos importantes, que a empresa às vezes ela vai ter que seguir outros requisitos para poder cumprir a legislação de maneira adequada. Outro item importante é o 17.6, que trata da organização em si do trabalho. Essa organização em si, ela também deve levar em consideração alguns aspectos e, no mínimo, deve levar em consideração as normas de produção dessa empresa. Então, a empresa que não tem estabelecido ou não tem organizado, escrito e padronizado normas de produção, ela vai ter alguns aspectos negativos em relação à organização do trabalho e, consequentemente, terá impactos na sua produtividade. O modo operatório também das tarefas e da atuação. Ele vai abrir a porta, depois de abrir a porta ele vai desmontar a peça, depois de desmontar a peça ele vai desmontar o maquinário, retirar aquele maquinário, ou seja, o passo a passo, o modo operatório passo a passo daquela tarefa, daquelas atividades. A exigência de tempo, como vimos em aulas anteriores, cada tarefa ela tem um tempo ideal, um tempo mínimo, normal, que deve ser levado em consideração para executar aquela tarefa.
E nesse sentido, esse também é um aspecto que deve ser levado em consideração na organização do trabalho. A determinação também do conteúdo que será realizado, de tempo também relacionado a essas tarefas, é muito importante como um outro aspecto. O ritmo de trabalho, se ele deve ser lento, se ele deve ser dinâmico, acelerado, ou se ele tem um ritmo normal de trabalho, também deve ser levado em consideração. E, é claro, em outro aspecto também, o conteúdo dessas tarefas. Como será executado, o que será executado, o porquê será executado e qual é o objetivo final dessa tarefa sendo executada. O conteúdo em si daquela atividade, para o próprio trabalhador entender o porquê ele está realizando aquela tarefa naquele ambiente de trabalho. Nesse sentido, então, nós temos vários aspectos que influenciam literalmente, de maneira direta, a organização do trabalho. E essa organização do trabalho vai fazer com que, quando tenhamos uma padronização de tarefas, uma rotina adequada de tarefas, que pode ser cultural, uma rotina de cultura, mas uma rotina, por exemplo, prescrita, que foi elaborada, desenvolvida, está escrita de maneira formal na empresa e também transmitida para os trabalhadores em treinamentos, orientações e acompanhamentos. Nesse sentido, nós vamos ter aí uma dinâmica de trabalho que favorecerá a organização do trabalho e o atingimento de metas com produtividade, eficiência, eficácia e diminuição de acidentes e adoecimentos, ok? Bem, nessa aula nós tratamos a parte 2 dos aspectos gerais, principais da NR17. Aguardo você na próxima aula.